Um dos requisitos mais exigidos pelas empresas é testes. Garantir que tudo está funcionando e, mais do que isso, garantir que mesmo após uma refatoração, tudo continue funcionando como estava antes é muito importante para garantir o futuro de uma aplicação. Fala Dogger, beleza? Nesse vídeo nós vamos aprender sobre testes no React.js. Bora pro vídeo! Bom, aí pra gente começar, vamos então iniciar o nosso projeto. Então aqui eu vou estar utilizando o Vite nesse vídeo, então é só pegar e rodar um yarn create Vite. E ele vai começar a pedir para a gente algumas informações, como, por exemplo, o nome do nosso projeto, que eu vou chamar de app. Aqui a gente vai estar utilizando o React com o TypeScript, então a variante vai ser o React TypeScript. Agora eu só preciso entrar dentro do meu app, dessa minha pasta, e rodar um yarn para ele instalar as dependências para a gente. Então deixa eu só instalar aqui e aí a gente já volta. Beleza, já terminou de instalar aqui. E a gente poderia, por exemplo, rodar um yarn dev, Mas eu vou abrir dentro do VS Code, porque como a gente vai estar testando, então a gente vai fazer um estilo de DDD aí, Então nada de abrir o projeto lá no navegador e ficar olhando se está dando certo. Não, vamos confiar apenas no código, fechado? E agora que o nosso projeto está iniciado, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe por que nós devemos ter testes na nossa aplicação? Pausa o vídeo e diz para mim aqui nos comentários. Comentou? Então bora! Deixa eu te explicar o porquê. Imagina que eu e você estamos trabalhando dentro de uma startup. Depois de muito trabalho, o nosso projeto deu certo e o projeto está escalando bastante. Mas você sabe como é que é uma startup, As coisas mudam rapidamente, nós precisamos refatorar e até mesmo refazer algumas coisas. Aí eu te pergunto, como que a gente garante que não vamos quebrar nada durante uma refatoração? Ou melhor, como que vamos garantir que tudo está funcionando e nada está quebrado enquanto o projeto cresce? É por isso que nós precisamos de testes. Com ele, nós conseguimos garantir que tudo está funcionando, mesmo que uma grande refatoração foi feita. E a lib que a gente vai estar utilizando para testar as nossas aplicações React vai ser o Vitest. Então eu já estou com ele aberto aqui no navegador para te mostrar. Só deixa eu abrir um pouquinho mais. E se tu não pegou a pegadinha aqui ainda, se não pegou a cheirada, Vit e o ST. É exatamente isso. É uma biblioteca, Até ele diz aqui, na verdade, é uma biblioteca, um framework, nativo do Vite para testar as nossas aplicações. E por que a gente vai estar utilizando o Vitest, por exemplo, e não o Jest, Só utilizar o Jest, por exemplo. Porque como o Vitest ele é nativo do Vite, então a gente consegue unir os dois. Por exemplo, aqui dentro do nosso projeto, a gente tem o vite.config.ts, certo? A gente não precisaria criar um outro vitest.config.ts. O vitest ele consegue estender essas configurações aqui, coisa que, por exemplo, lá com o Jest a gente não conseguiria. Então a gente teria que criar uma configuração do Babel, criar uma configuração do Jest, enfim, teria que ter duas configurações para cada cenário específico. E isso não ficaria tão bacana, tu concorda comigo, Então é por isso que a gente vai estar utilizando o Vitest dentro dessa aplicação aqui, dentro desse vídeo, e não, por exemplo, o Jest, tá? E o que a gente vai utilizar junto com o Vitest? A gente vai só utilizar o Vitest? Não, a gente vai também estar utilizando o Jest. Sim, a gente consegue casar os dois. Então a gente vai estender, Pensa como um plugin que a gente estende e coloca ele para utilizar dentro do Vitest. Então mesmo que a gente não vai estar utilizando diretamente o Jest, a gente vai, entendeu? E em conjunto com o Vitest e o Jest, a gente vai estar também utilizando o Testing Library. O Testing Library, ele é essa biblioteca aqui, e a ideia dessa biblioteca é a gente poder testar as nossas aplicações sem se preocupar em como que as coisas foram feitas. É basicamente isso. E ela tem várias funcionalidades bem bacanas aqui pra gente, e funciona com vários frameworks e bibliotecas disponíveis no mercado, como o Svelte, o Angular, React, React Native, enfim. É bem bacana essa lib aqui, a gente consegue, testar absolutamente tudo, desde clique de botão até função foi chamada com um valor específico, enfim, tudo que a gente precisa está dentro dessa biblioteca. Então a gente vai basicamente casar o Vitest com o Jest e também com o Test Library, certo? Então vamos lá, vamos começar a unir tudo isso. E como que a gente une, Bom, eu vou dar um yarn add -d, ou seja, uma dependência de desenvolvimento, o Vitest, aí eu também vou utilizar o testing library /react, que a gente vai estar utilizando React nesse vídeo, Também vou utilizar o testing library /jest DOM e o JS DOM, certo? Então deixa ele instalar aqui e aí a gente já volta. Pronto, já terminou de instalar aqui e agora vamos configurar então o Vitest dentro da nossa aplicação.
E para a gente configurar o vtest, como eu te falei, a gente não precisa vir aqui e criar um outro arquivo, né, vtest.config.ts, a gente não precisa disso. A gente pode utilizar o próprio arquivo de configuração do Vite. E como que a gente coloca as coisas aqui dentro, né? Bom, basicamente, aqui abaixo de plugins, eu vou ter um outro objeto, né, que vai ser o meu test. E aqui para dentro desse meu test, eu vou passar globals como true e o meu environment vai ser JS done, certo? Só que aqui ele vai estar dando erro. Por quê? Porque aqui em cima, acima de tudo, a gente vai precisar passar duas coisas. 3 barras, aí eu vou colocar aqui, ó, reference types, e aqui eu vou colocar o vtest, e aqui embaixo vai ter o meu reference types, ou melhor, reference types, aqui vai ter o vit client. E é isso aí, ele já parou de dar erro pra gente e já deu tudo certo. Vou até tirar esse comentário aqui que não precisa. Então essa daqui é a única configuração que a gente precisa do vtest. E aproveitando que eu estou falando do vtest, né, aqui dentro do package.json, a gente precisa criar um novo script, que eu vou chamar de test. E esse meu teste aqui, que ele vai ter, né, ele basicamente vai ter o vtest. Então ele só vai invocar mesmo o vtest pra gente. E é isso aí. Agora sim, a nossa aplicação ela está pronta, está configurada e a gente pode começar a testar tudo que há dentro dela. E o primeiro teste que a gente vai estar criando aqui dentro vai ser o do nosso app. O que tu acha? A gente poderia criar um teste para garantir que a nossa aplicação ela está renderizando em tela. Eu acho que faz sentido, né? Então, eu vou apagar tudo isso aqui, ó. Eu vou colocar aqui dentro só um hey, it's working, tá? Aí eu vou remover um pouco essas coisas aqui, que a gente não precisa de nada disso. Deixar bem limpo mesmo. Vou tirar esse app aqui, isso daqui, acho que é isso. Deixa eu tirar isso aqui, belezinha. Tô aqui dentro do meu main, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Não. Então é isso. E agora aqui dentro do meu source eu vou criar um app.test.tsx. E como que a gente começa a testar a nossa aplicação? Como que a gente monta o nosso teste, né? O que que a gente precisa testar, né? Então vamos testar, como eu te falei, que a nossa aplicação está renderizando em tela. E aqui para o vtest, então, a gente vai precisar, primeiramente, a gente não pode esquecer disso, tá? A gente precisa importar, antes de tudo, aqui na primeira linha mesmo, a gente vai ter que importar o testing library /jest done. Caso contrário, os métodos que estão disponíveis dentro do testing library, a gente não vai ter disponíveis, tá? Então essa linha aqui, ela é muito importante, não se esqueça dela. Além disso, a gente vai pegar lá de dentro do testing library /react o render, tá? Esse daqui é o componente que faz a gente renderizar os nossos componentes. E também eu vou importar lá de dentro do vtest, o que, né? Vai ter algumas coisas que a gente vai importar daqui de dentro. Como, por exemplo, o describe, que vai descrever qual que é esse teste, né? O que esse teste ele vai fazer. Também vou pegar o expect e o test propriamente dito. E vou também importar o app aqui de dentro da nossa pasta source. Então vamos lá, primeiramente a gente vai descrever qual que é esse nosso teste, né? Então a gente está testando o nosso app, né? A gente quer garantir que o nosso app esteja funcionando. Então eu vou botar aqui, ó, o nome do nosso componente mesmo. Então, describe app. E o segundo parâmetro desse meu describe, ele vai ser uma function, tá? E aqui dentro desse meu describe, a gente poderia ter várias coisas, tá? A gente poderia montar a nossa suite de teste, né? A gente monta a nossa suite de teste aqui dentro do describe. Então, before each, after each, enfim, todos esses métodos a gente poderia colocar aqui dentro do describe. Nesse nosso caso, a gente vai colocar apenas o teste. A gente não vai separar entre before each e after each nesse caso específico. Então vamos lá, teste. O que esse nosso teste aqui ele tem que fazer? Bom, a gente tem que garantir que o app, né, está renderizando, certo? Esse daqui é o nosso objetivo do nosso teste. Então aqui, ó, test should be able to see the initial text on screen. É isso aí. Então, né, como é que a gente garante que ele está renderizando? Porque ele vai ter que mostrar esse texto aqui em tela, né? Esse hey, it's working, ele tem que estar sendo mostrado em tela. Se está mostrando em tela, então o nosso app está sendo renderizado. Concorda comigo? Então, aqui, ó, como é que a gente vai fazer isso, né? Como é que a gente valida esse teste? Então, a gente vai ter o nosso render, como eu te falei, né? E esse nosso render, ele vai renderizar o nosso app. Se eu não me engano, aqui a gente tem até um debug, deixa eu só confirmar. Isso aí, ó, a gente tem o nosso debug, certo? Então deixa eu pegar e colocar um debug. Eu acho que, se eu não me engano, ele é uma function. Deixa eu só garantir, porque eu não lembro agora de cabeça, mas deixa eu rodar um yarn test aqui pra gente ver o que acontece se eu rodar esse meu debug. Olha lá, ó, é isso aí, ele não precisa do console log, eu estava com essa dúvida. Mas tá vendo, olha aqui,
ele printou para a gente a estrutura da nossa aplicação. Então a gente vai ter o nosso body, né? A gente tem a nossa div que fica por fora. Aí a gente tem aqui o nosso componente do app, ó, que tem a nossa class name do app e ele tem esse hey, it's working dentro. Então, é exatamente isso que o render ele faz, ele monta o nosso componente para a gente. E agora a gente poderia pegar e colocar o expect aqui, ó. Então, expect, né? Expect. Aí aqui a gente vai ter o nosso get by text, tá? Get by text. Aqui tem um parênteses voando lá. Get by text. Então, a gente vai pegar pelo texto. Qual texto? Esse daqui, ó. Hey, it's working. Hey, it's working. Ponto to be in. Olha só o tanto de coisa que a gente tem. To be instance of, to be invalid, enfim, tem um monte aqui, né? Mas o que a gente vai estar utilizando é o to be in document. Até tem uma explicação aqui do lado falando o que esse to be in document significa, né? Mas basicamente, eu te explicando, ele diz que, como até está bem descrito aqui, né? Eu espero que ele esteja no documento, ou seja, eu espero que ele esteja em tela. E eu só salvei aqui, ele já passou pra gente, ó. Então, deu certo, ele funcionou pra gente. E a gente poderia validar, né? Então, se eu trocasse isso daqui para, por exemplo, hey, it's, né? Ele já quebraria, porque ele não encontrou esse texto em tela, né? Isso é um problema. Então, a gente começou a garantir que o nosso app ele tem que seguir essa estrutura hierárquica. E a gente já começa a ver um padrão aqui. Por quê? Porque, cara, se tá dentro do teste e foi escrito daquela forma, o componente tem que ser daquela forma. Então, por exemplo, se a gente tiver um botão que tem que ter um estilo default, com um ID, por exemplo, de 280 pixels, ele tem que ter 280 pixels. Pronto, acabou. Tu não pode ir lá e mudar. Por quê? Porque alguém estudou e disse, cara, tem que ter 280 pixels. Essa aqui é a nossa tela. Por exemplo, o designer foi lá, estudou e viu que é o melhor, certo? Então a gente começa a ter uma garantia aqui, que o nosso teste ele vai forçar os desenvolvedores a seguir aquele teste, aquilo que foi dito que tem que ser, certo? Então, fechou. A gente já tem o nosso primeiro teste aqui feito, certo? Mas não vamos só se limitar a isso, vamos começar a trabalhar aqui com uma espécie de TDD, certo? Então aqui dentro da minha source eu vou criar um component, tá? E aqui dentro da minha components eu vou ter um button. Então deixa eu criar aqui, ó, button barra index.tsx. E além do meu index.tsx, eu vou ter um button.test.tsx. E como a gente vai estar utilizando uma espécie de TDD, então eu vou primeiro criar o teste e aí depois a gente vai montando o botão. Faz sentido, né? Então, já vou pegar aqui, ó, e chamar o meu describe. Esse meu describe ele vem lá de dentro do vtest, como eu te expliquei, né? O meu describe, como a gente viu antes, então a gente vai descrever o teste do botão, então o nome dele vai ser button, certo? Aqui eu monto minha função e aqui dentro da minha função vamos criar o nosso primeiro teste. Então, qual que vai ser esse nosso primeiro teste? Ele deve ser possível, né, ver o botão em tela, deve ser possível ver aquele texto do botão em tela. Então, deixa eu colocar aqui, ó, should be able to see the initial text on screen. Aí tu deve estar te perguntando, Luiz, tu tá colocando tudo em inglês. Por quê? Porque, cara, é basicamente esse um padrão de um teste, tá? Como a gente está tudo em inglês aqui, então tem o describe, tem o text, tem button, tem app, enfim, todas essas funções, tudo isso que a gente está criando está em inglês. Então não faz sentido a gente ter o nosso teste em português. Porque aqui, ó, quando a gente estiver trabalhando, deixa eu te mostrar aqui, ó. Por exemplo, aqui em cima, ó. Deixa eu ver, cadê? Aqui, ó, a gente tem um teste, ó. O teste do app e a gente diz que deve ser renderizado em tela, né? Tá vendo? Ó, tá tudo em inglês. Aqui embaixo tá em inglês, tá tudo em inglês. Então, tipo, é meio que uma convenção isso, sabe? Então, tipo, se tá tudo em inglês, não faz sentido colocar uma coisa específica em português, certo? E aproveita para tu testar também o inglês. Então, tipo, meio que dois coelhos com uma cajadada só, né? E é isso. Então, vamos lá. A gente espera que a gente consiga ver um texto inicial do nosso botão em tela. Então, a gente vai pegar e vai invocar a função do nosso render, que vem de dentro do testing library React. E a gente vai renderizar o nosso button com o texto default, né? Que eu vou colocar default button. E aqui ele vai dar erro porque eu preciso importar o nosso botão que ainda não foi criado, né? Então, é isso. E aqui, agora a gente vai conhecer uma nova função aqui para garantir pegar o nosso botão, que é o quê? A gente tem vários, né? A gente tem, por exemplo, aqui, ó, deixa eu te mostrar. A gente tem o find by row, find by test ID, find by text, get by text, get by title, meu, tem uma porrada.
Mas o que a gente vai estar utilizando é o getByTestID. Esse test.id, cara, você vai começar a ver muito quando você estiver trabalhando com testes, especialmente aqui dentro do React. E basicamente esse test.id é um ID. Então é um ID único que a gente vai definir para cada componente da nossa tela. Então, por exemplo, a gente vai ter um botão e a gente vai ter um input. No botão a gente pode botar um test ID, por exemplo, de button. E o input, a gente pode botar um test ID de input. Então a gente consegue apontar de forma muito mais ligeira para aquele componente que a gente está querendo, ao invés de, por exemplo, getByText, que a gente ia ter que encontrar o texto específico em tela. Aqui com o test ID a gente consegue garantir todos os botões em tela, porque ambos têm o mesmo ID, certo? Então é isso. E aqui a gente vai fazer o seguinte, ó, expect, né? A gente vai pegar o meu getByTextID. E aqui eu vou criar uma constante para isso, porque como a gente vai ter mais testes, então eu vou criar uma constante fora aqui, ó, que eu vou chamar de buttonTestID, que eu vou chamar de button. E aqui então eu vou pegar por esse teste ID, e eu espero que ele esteja to be in document, certo? Ou seja, eu espero que esse botão aqui ele esteja em tela. Na verdade, esse meu título aqui, ó, ele não está condizendo com esse teste aqui, tu tá vendo? Porque eu espero que esse botão aqui ele esteja em tela, certo? Não tá legal. Então aqui, ó, test should be able to render the button. Agora acho que vai ficar mais condizente. Só que se a gente salvar isso daqui, um monte de erro. Por que deu um monte de erro? Porque a gente não criou o nosso botão ainda, certo? Então vamos lá, vamos criar esse nosso botão aqui, ó. Então function button, né? E a gente vai ter um export default no meu botão. E aqui eu só coloco um return. Aqui eu vou ter o meu button e aqui eu vou colocar esse texto aqui, por exemplo. Então deixa eu colocar esse texto aqui. É isso. E aqui ele está dando um erro porque ele esperava uma children, né? Mas vamos salvar só para garantir que passou, para a gente ver. Ele não deu certo ainda. Vamos ver o porquê. Porque agora a gente não tem aquele nosso test ID. Ele já está até dizendo aqui, ó, unable to find an element. Então vamos copiar esse element aqui e vamos colocar esse nosso element aqui. E agora a gente salvou, deu certo? Invalid property. Vamos ver. Olha só o porquê que não deu certo. Lembra que eu te falei dessa linha aqui, né? Dessa primeira linha. Então a gente precisa colocar essa nossa primeira linha aqui, ó. É o primeiro ponto. Agora sim, ó. Ele passou. Então, lembra que eu te falei? Nunca esqueça dessa linha? Aí, ó. Te provei que não pode esquecer dessa linha aqui. E ele passou agora. Tá vendo? Ele passou, só que, cara, será que é isso que a gente quer? Porque, primeiro, já tá dando um erro aqui, né? Que ele espera um children e não tem, né? A gente não consegue, tipo, definir qual que é o texto do que a gente quer aqui. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos criar um type de props para esse nosso botão aqui e vamos botar um children. E vamos definir esse children como uma string. E a gente pega daqui, pega o nosso children aqui e a gente bota o nosso children aqui. Agora a gente tem o nosso botão com texto dinâmico, né? Então, tipo, o cara pode botar qualquer coisa que ele quiser aqui. Então, se ele quiser botar button, vai continuar passando, porque o nosso botão, ele está sendo renderizado, né? Então, o primeiro teste de botão foi feito. E a gente fez no estilo de DDD, né? Se tu percebeu, o padrão aqui é justamente isso. Então, a gente escreveu o teste, porque a gente quer aquela estrutura que eu te falei antes, tem que seguir essa estrutura, e a gente criou o botão que segue essa estrutura. Nunca ao contrário, não é o teste que se adapta ao componente, é o componente que se adapta ao teste, certo? Vamos ter também um outro teste aqui agora. Nesse outro teste ele vai fazer o que, né? Deixa eu botar aqui, ó. Should be able to render based on the children prop. Ou seja, eu quero garantir que essa minha propriedade children aqui está funcionando. Então, se eu botar banana, eu espero que banana esteja no documento, entendeu? Não quero que apareça qualquer outro texto. Eu quero garantir que o nosso componente ele é dinâmico. Então, deixa eu copiar essa linha aqui, ó, e colocar ela aqui embaixo. E agora tu tá percebendo que a gente tem um negócio aqui, né? A gente poderia colocar um before each, né? E aí sempre renderizar, só que eu não sei se a gente consegue. Aqui dentro do meu testing library, a gente tem um screen. A gente consegue pegar o nosso screen.getByTextID? Text não, test. GetByTestID. Cara, vamos tentar fazer isso? Não tá no meu script aqui, e vamos tentar então. A gente vai ter o nosso before each aqui, ó, antes de cada teste. Antes de cada teste, o que eu quero fazer? Eu quero renderizar o nosso botão, certo? É isso. E agora aqui eu pego o meu screen.getByTestID. E deixa eu só garantir que isso funcionou. Funcionou. Não quebrou absolutamente nada. E agora a gente não precisa ficar replicando essa linha aqui. Então agora a gente só pode copiar, a gente só precisa, né, copiar esse meu expect, colocar aqui embaixo. E a gente espera o quê, né?
E em tela, vamos botar um texto default para esse nosso botão. O texto default vai ser, por exemplo, Hey, click on me, certo? E aí eu vou copiar esse Hey, click on me e eu espero que esse carinha aqui esteja em tela, né? Esse botão aqui ele esteja em tela com o texto to have text content. Qual que é o texto que eu quero? Hey, click on me. Vamos salvar para ver. Ele quebrou porque, vamos ver. Ah, ele deu erro aqui porque ele esperava esse Hey, click on me, ele recebeu children, né? Voltando aqui para o nosso botão, olha só, a gente colocou children fixo. Não é isso, é por volta aqui dos colchetes. Então agora a gente salva e agora sim deu certo. Ó. Passou os nossos dois testes. Então o nosso teste do botão ele está funcionando. Então a gente tem 2 arquivos de testes e os 3 testes que tem dentro de 2 arquivos de testes estão passando. Então fechou. O nosso componente ele está sendo renderizado e ele está sendo dinâmico ao mesmo tempo. Só que agora a gente precisa garantir que esse botão ele é funcional, né? De nada adianta a gente ter um botão em tela que, por exemplo, o usuário ele não consiga clicar. Então, test should be able to fire event. Ou seja, é possível clicar dentro desse nosso botão. Clicar dentro não, clicar no nosso botão. E para a gente fazer isso, como é que a gente faz? Bom, para a gente clicar no botão, aqui dentro do nosso vtest, né, o vtest, a gente vai ter um helper function, né, chamado de function, ou melhor, fn. E aqui esse nosso v, ele vem lá de dentro do vtest, tá? Ou vtest, sei lá, cara. Esses nomes que essa galera inventa. Mas enfim, isso daqui, ele cria pra gente uma mock function. Ó, tá até aqui, ó. Mock, né? E é basicamente uma mock function. E aí o que a gente pode fazer agora é o seguinte. A gente... Agora a gente vai ter que fazer uma parada um pouquinho diferente aqui. Eu acho que a gente vai ter que pegar esse nosso render e isolar ele aqui dentro. Ó. Então, deixa eu ver se a gente consegue fazer isso, tá? Então, eu vou trazer esse meu render para cá. Por quê? Porque a gente vai precisar passar o nosso onClick aqui, ó. Esse nosso onClick, a gente vai passar esse nosso handleClick. E aqui a gente vai pegar o nosso getByTest ID, agora sim. E eu vou invocar o meu FireEvent, que vem lá de dentro do meu test library /react. .click, ou seja, eu vou clicar no que? Nesse botão aqui, tá? E aí eu só preciso passar com o meu button test ID. Cara, e aqui, ó, só aproveitando, esse clique a gente consegue fazer absolutamente tudo nesse FireEvent, tá? Não nesse clique, no FireEvent. Consegue fazer absolutamente tudo. Desde, por exemplo, manipular input, manipular select, clicar num form, enfim, fazer absolutamente tudo que um usuário faria, a gente faz com esse nosso clique aqui, tá? Com esse clique não, com esse FireEvent, desculpa. E aqui, então, a gente espera que a nossa função handleClick tenha sido, né, to have been called, tenha sido chamada quantas vezes? Uma vez. Então, o usuário clicou, ele vai ver se foi clicado. Basicamente isso. E aqui ele já está dando um erro para a gente, ó. Por quê? Porque essa função aqui onClick, ela não existe. Então a gente vai salvar isso daqui e ele vai dar erro, porque não existe essa função onClick dentro do nosso botão. E como que a gente faz isso? Cara, aqui eu posso fazer o seguinte, ó. O meu typeprops eu vou estender do meu react.button.html_attributes e aqui eu vou ter o HTML button element. E aqui eu só preciso importar agora o React lá de dentro do React. Na verdade, eu não vou importar o React, não. Vai ficar mais fácil se eu só importar isso daqui, ó. Aí a gente economiza o tamanho da nossa aplicação, né? E agora eu coloco aqui. E agora aqui embaixo eu posso pegar o meu REST e passar o meu REST para dentro do meu botão. Ou seja, eu só estou pegando o meu children e o resto das propriedades vai ser igual de um botão HTML padrão. Já parou o erro aqui pra gente. Salvamos e agora vamos ver se deu certo. Não deu certo porque... É que aqui ele tá dando problema porque tipo, a gente tá pegando esse getByTestID, né? E a gente tá disparando um evento. Só que tipo, a gente tem 2 componentes em tela, né? 2 botões. Aí um ele tem o onClick e o outro não. Aí tá quebrando, certo? Então tipo, o que a gente poderia fazer aqui? Cara, a gente poderia colocar uma função default por fora aqui. Então tipo, colocar aqui, por exemplo. Só que, sabe, tipo, não vai dar certo isso aqui, porque a gente poderia colocar essa função aqui dentro e aí passar, mas daí como que a gente pega essa nossa função aqui, sabe? Então, tipo, a gente poderia colocar aqui, talvez? Será que dá? Será que não dá? Poderia botar aqui, daí, só que a gente está começando a alterar o nosso teste, e o nosso teste ele tem que ser imutável, sabe? Então, tipo,
poderia fazer isso aqui, poderia testar, mas, cara, ele até acabou quebrando, porque isso aqui não tá certo, tá ligado? Porque, tipo, a gente tá começando a alterar o nosso teste, e a gente não pode alterar o teste. Se a gente precisar alterar um teste, a gente tem que criar um novo teste para não alterar isso daqui. Então, tipo, o que eu vou fazer, né? Eu te mostrei esse before it aqui, só que você tá vendo que ele não é uma bala de prata. Ele não funciona para todos os cenários. Então, tipo, a gente vai ter que acabar repetindo algumas coisas em alguns cenários. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou acabar replicando aqui em cima, tá? Isso daqui, ó. Eu vou acabar replicando esse meu render aqui, porque, cara, esse before it, como eu te falei, não é uma bala de prata. Então, pode ser que dê certo, mas em alguns cenários pode ser que não dê certo. Nesse nosso caso aqui, ele não deu certo porque a gente está precisando garantir funções, enfim. Então, eu acho melhor a gente fazer dessa forma aqui. E se a gente fazer isso, ó, ele já deu certo. A gente poderia ter feito diferente, tá? Como, por exemplo, get all by test ID, sabe? Mas eu ainda acho que não seria a melhor opção. Eu ainda vejo que o melhor seria isolar, né? Sei que é chato ficar tendo que repetir isso daqui, né? Mas eu acho que é o melhor do que, por exemplo, como que a gente vai ficar passando um clique para todas as funções, né? Eu só acho que assim ficou mais coerente, porque a gente está conseguindo testar cada caso isoladamente. Ó. Primeiro a gente testou que o nosso botão está renderizando, renderizou com o children dinâmico e agora renderizou a parte do clique. Então é isso aí, tá testando cada caso específico. E agora para a gente finalizar esse nosso vídeo aqui, vamos garantir que o que mesmo? Que tem estilo default, né? Então a gente vai colocar aqui um test. O que eu quero? Eu quero, né? Eu espero que should be able to have default style. Então eu espero que tenha uns estilos default aqui dentro do nosso botão, né? Então, aqui ó, eu vou pegar o meu render, né? Então deixa eu botar aqui embaixo. Vou pegar esse meu render aqui de cima, pode ser, acho que vai ficar melhor. Coloco ele aqui. E aqui ó, eu espero que esse meu carinha aqui, então, deixa eu pegar essa parte aqui de cima também, ó. Eu espero que esse meu carinha aqui, o meu getByTestID, ele tenha os estilos, né, to have style, e quais são os estilos que eu quero por padrão. Um width de 100%, um max width de 380 pixels, um height de 40 pixels, um background color de B6, E06B, e eu também quero uma cor padrão DDD 222. É isso. Se a gente salvar, quebrou, porque ele não tem esses estilos aqui. E agora, eu vou copiar isso daqui para a gente não estender muito nesse nosso vídeo. Eu estava pensando em colocar o estado components, mas aí vai estender demais para algo que tipo, não precisa por enquanto, tá? Então, eu vou colocar aqui, aí eu coloco aqui embaixo, e aqui eu coloco o meu style. E aí eu só jogo aqui dentro. Salvamos, e agora se a gente salvar e ver, passou, deu tudo certo. E agora a gente tem nossos estilos default. Se um dev vir aqui loucamente mudar para 280, quebrou o teste. Por quê? Porque ele esperava 380, mas ele recebeu... Ó, ele esperava 380, né? Mas ele recebeu... Deixa eu ver se a gente consegue ver... Ele não mostra pra gente que ele recebeu 280. Queria que ele mostrasse que ele esperava o... Eu queria que ele mostrasse pra gente que ele estava esperando o 380, mas ele recebeu 280. Não deu certo. Mas, tudo bem. A gente pelo menos garantiu que o 380 que ele tem que estar aqui dentro. E é dessa forma que então a gente trabalha com testes aqui dentro do React. E aí, agora eu queria ouvir de ti, o que tu achou dessa nossa abordagem de TDD? Tu acha que construir aplicações dessa forma, a gente consegue ter uma aplicação mais escalável? E mais do que isso, uma aplicação que realmente garante que se a gente refatorar tudo, a gente vai ter um botão ainda funcionando? Diz pra mim aqui nos comentários, isso é bem importante. E também não se esqueça de deixar um like e compartilhar esse vídeo com os teus amigos. Tu deixando o like, o YouTube entende que esse vídeo é muito massa e ele começa a mostrar esse vídeo para outros desenvolvedores. Então uma ação tua vai ajudar uma comunidade inteira de programação. Fechado? Se inscreve no canal se não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!